Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos a mais uma edição do programa Pense Grande. E hoje nós vamos conhecer de perto um jovem talento santamarense e que já ganhou ao mundo pela sua inteligência, persistência de visão de futuro. Esse programa tem o patrocínio da Cotricel. Produtor rural, seja um associado da Cotricel e coopere com a gente para fazer o agro crescer. Juntos semeamos parcerias e colhemos resultados. Um abraço para os meus amigos da Cotricel e o meu amigo Zé Paulo. Bom, nós temos nesses nossos programas tentado mostrar, trazer pessoas, trazer personalidades que pensam grande. Assim como nós aqui do Grupo Diário também pensamos grande como grupo e uma cidade grande também. E então nós temos hoje aqui um jovem talento, está conosco o Guilherme Cruel, da Delivery Much. E como bom marqueteiro, né, ele já trouxe aqui a bandeira da Delivery. Guilherme, seja muito bem-vindo, tá? É muito importante a tua presença, porque o grupo de vocês é uma referência, se tornou um case nacional. Jovens aqui de Santa Maria que saíram da incubadora da universidade e ganharam o mundo. Então vai ser uma boa conversa, né? Eu pedi para o Guilherme para, sempre que ele tiver momentos de inspiração, que aproveite os seus insights e mande as suas mensagens, principalmente para os nossos empreendedores, esses jovens que frequentaram e frequentam as mesmas cadeiras, os mesmos bancos escolares que tu passaste aqui no FFCM. Então, o primeiro, como sempre, né, quem é o Gui e como é que nasceu toda essa ideia fantástica da Delivery Much? Bem-vindo, Guilherme. Legal. Prazer, pessoal. Tudo bom? Prazer, Carlinhos. É uma honra aqui estar falando contigo, falando com todo mundo. Tu foi uma inspiração por muito tempo e segue sendo uma inspiração para nós, mas principalmente no começo, né, da gente se espelhar aqui em Santa Maria em outros empreendedores que pensavam grande, que pensam grande, que fizeram acontecer. São empresários que não só giram a economia, mas ajudam a sociedade. Então, isso aí ficou muito forte, algumas imagens de empresários que a gente queria se tornar na época. Porque a gente era universitário lá, com um sonho, com uma ambição, com muita vontade, mas sem muito conhecimento técnico, sem muita experiência, né? Então, foi da universidade que a gente criou, né? Mas a gente estudou aqui em Santa Maria. Nós nascemos na região noroeste do estado, mas como eu saí de lá com 2 anos de idade, lá de Santo Ângelo, eu me considero muito mais santamariense do que lá das Missões. Sem dúvida. Né? Então, desde do colégio, educação, valores, princípios, relacionamentos que eu criei. Então, a gente tem muito orgulho de falar que a gente nasceu aqui, que a gente é daqui, a gente tem uma operação muito forte aqui ainda. Mas, claro que as asas começaram a ficar maiores, né, para a gente impactar o que a gente estava fazendo aqui em Santa Maria, fazer em mais cidades também, né, porque a gente via que tinha mais cidades com as mesmas dores que Santa Maria tinha, né, no sentido do usuário, do lojista, enfim, aí a gente se conheceu na universidade, né, a universidade ela propiciou isso para nós, eu, o Fernando e o Pedro, e outros fundadores também. Lá no iniciozinho a gente começou com 5 fundadores, todos, com exceção do Pedro, a gente estava no curso de Ciência da Computação. Né? Eu era mais velho que eles, apesar de na época ter 20 e pouquinhos, eles tinham 20 e menos ainda, né? Então foi mais ou menos no 4º, 5º semestre que eu e outros 2 fundadores, a gente tinha já uma empresa de desenvolvimento de sites, né? Porque a gente já no meio da universidade, no curso que eu fiz, que era Ciência da Computação, não só Ciência da Computação, mas alguns cursos de docência são muito focados na parte técnica, a parte do ensino,
apesar de ter muitas iniciativas de extensão e fazer coisas com o mercado, eu senti essa falta, né, de só sala de aula. Então, também fui bastante incentivado pela minha família para não ir só na sala de aula. O que tu pode fazer mais de estágio, isso e aquilo? E aí foi que eu e mais 2 amigos, a gente fundou a empresa de desenvolvimento web, mas logo a gente viu que não era um negócio que brilhava o olho, assim. A gente ganhava um dinheirinho ali, era legal, né? Mas sempre é o primeiro caminho e passa pela web, né? Todo mundo acha que ali é a escola para começar os negócios. Não, e isso há muito tempo atrás, 2009, né? Ainda não existiam esses termos de startup, de scale-up, de investimentos na área de tecnologia. Não tinha aplicativo, né? Qual era o celular mais famoso? Era o BlackBerry, né? A Apple ainda não tinha lançado ainda os aplicativos, Android, não existia. Então tu tinha que trabalhar com o site, né? Mas aí dentro disso a gente tinha esse desenvolvimento web, mas não era aquele negócio que a gente acordava todo dia assim, vamos desenvolver um novo site. Era legal fazer um projeto aqui, um projeto ali, a gente fez vários sites que até hoje estão no ar aqui na região, mas acabou que a gente tinha essa dor, né? E isso aí é muito importante, quando a gente quer criar uma empresa, quer criar algum negócio, uma das coisas bem importantes é tu identificar a dor que o mercado tem. Né? Nós, como usuários, a gente tinha aquela dor de, putz, eu não conheço os restaurantes daqui. Eu não sei o cardápio deles. Eu não sei se eles estão abertos, se eles estão fechados, se eles entregam aqui. E a gente tinha 2 problemas de galerinha nova e da ciência da computação na época. A gente não tinha dinheiro e crédito no celular. Então, putz, vai ligar para gastar? Na época gastava para ligar. Né? Hoje mudou muito o mercado. Putz, ligar e falar com alguém. Né? Putz, falar com alguém, independente de quem te atendesse bem ou mal, confuso ou objetivo, putz, tinha que ligar e a gente não gostava disso, era uma dor que a gente tinha. Né? E aí a gente viu, opa, essa é uma oportunidade, a gente sabe desenvolver site, né? A gente pode desenvolver site para um restaurante. Daí começou, opa, mas e se a gente agregasse todos os restaurantes? Putz, é bom para o restaurante que vai vender, é bom para os usuários, é bom para todo mundo, né? A gente fazia esse agregador, na época nem chamavam de e-commerce, de marketplace. Nada, né? Não tinha iFood por perto, nada? Não tinha iFood por perto, não tinha ainda Magazine Luiza, Mercado Livre, não existia comprar copo, roupa, tênis, telefone pela internet. Não existia. Né? Em tão pouco tempo. Olha pouco a mudança global em 10 tão anos. pouco tempo. É bastante, mas é pouco, né? Impressionante. Mudou muito. Então a gente viu essa oportunidade, a gente viu que alguns faziam fora do país, né? Alguns nos Estados Unidos, alguns na Europa, estavam começando e fazendo já um pouco mais. A gente não tinha essa experiência, não sabia, mas a gente tinha muita ambição e vontade de fazer esse negócio. Então, você já tinha a principal ferramenta, que era a plataforma que vocês estavam desenvolvendo. Isso. Já tinha o site, né? A tecnologia básica você já tinha. Isso. Então esse foi o como nasceu, assim, lá Isso. em finalzinho de 2011. Né? 24 de outubro de 2011 foi o primeiro pedido. E como é que vocês desenvolveram? Qual foi esse processo que foi muito artesanal no começo, né? Foi total, porque a gente estava na faculdade, então a gente não tinha aquela experiência disso, o mercado também era muito novo, não existiam cursinhos online para aprender a programar, não tinham muitas empresas que tu podia se espelhar, então foi realmente pesquisando, bastante material em inglês, foi errando e acertando, né, o que é bem importante e fundamental numa trajetória empreendedora, não ter medo de errar, mas quando erra, ajeita rápido, testa, né? Ele nunca vai estar perfeito, né? A gente tinha muito isso na cabeça na época, não só pela limitação de recurso, limitação técnica, mas a gente tinha na cabeça que nunca vai estar perfeito o sistema final lá, ele sempre vai estar em constante mudança, então tem que ir lançando, tem que ir se desenvolvendo, o que vai dar de erro ou de melhoria tu vai desenvolvendo, então a gente desenvolveu em casa mesmo, 100% das coisas, principalmente o nosso sócio, que é o Fernando, que é o sócio de tecnologia, ele criou tudo do zero, demorou anos para ele ter uma equipe ajudando ele, né? Então foi por muitos anos que ele trabalhou sozinho, assim, 4, 5 anos, que era ele e ele. Né, a equipe em si, por muito tempo, né, como a gente tinha, a gente acabou tendo outros negócios
lá no comecinho, acabou que a gente se dividia muito. Foi um negócio que demorou um pouco para engrenar também, porque a gente tinha mais negócios. Né? E como é que dentro lá da incubadora, quanto tempo vocês ficaram lá dentro? Legal. O que é, qual é a experiência? Né? Porque muita gente passa pela incubadora, mas poucos chegam no ponto que vocês chegaram. Sim, sim. É muito importante até para orientar, né, os jovens que estão te assistindo, né, o empreendedor que precisa de um estímulo, o medo da tecnologia. Né? Então, assim, essa tua experiência da base, né, até o momento que vocês tomaram corpo, né, passaram a ter um voo próprio, é muito importante a tua experiência. Legal. Não, a incubadora tem um papel fundamental, assim, para nós. Até hoje a gente visita, a gente dá algumas mentorias lá, mas principalmente naquela época lá, onde a gente não tinha nem recurso financeiro e nem muita experiência, foi fundamental, né? Principalmente pela pessoa da Nilza, na época, uma super empreendedora. Não, ela é muito a mãezona professora, de todos, né? mãezona de muitos, mas com uma cabeça extremamente empreendedora e visionária. Então, se envolveu em muitos movimentos empreendedores e nos abraçou lá. Claro que tinha um processo seletivo, a gente apresentou um plano de negócios, passou por uma banca. E aí, o começo foi muito importante, porque não só a gente, apesar de ter alguns custos lá, era um pouco mais subsidiado, então ele dá um gás um pouco mais forte enquanto teu produto ainda está se desenvolvendo, e tu está aprendendo e colocando coisa no mercado. E o próprio convívio com os outros colegas, isso, todos sonhadores. Não, tem uma safra muito legal ali que a gente conversa até hoje. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp também da galera daquele tempo, que é o pessoal da Chip Inside, que agora é Calmed, o Marçal da Químia, o Rafa e o Sandro da Baristo. Isso. Então, putz, foi uma geração muito legal. Assim, não, eu falei com o Marçal, né? Que geração que deu certo. Sim, sim. Né? Um grupo daquela mesma faixa etária, mesma faixa de tempo, e deram tanto resultado. Sim, Santa Maria ainda era muito cru, ainda tinha muita pouca coisa. No Brasil inteiro tinha muita pouca coisa assim de investimentos, de tecnologia e startup, mas realmente a gente tem bastante orgulho E uma dificuldade é a nossa distância física. Também. Porque faz falta esse convívio de estar na vitrine, estar nos grandes centros. Então é quase um heroísmo, né, de sobreviver e crescer aqui, né? A gente ficou na incubadora, respondendo também a tua pergunta do prazo lá, a gente ficou na incubadora até final de metade de 2016, né? Que a gente foi para nossa sede própria. A gente foi para nossa sede própria no centro aqui, ainda seguimos lá com a sede, bem legal a sede. Quem quiser visitar a sede, putz, entra em contato com a galera, a gente recebe muita gente lá, né? Então não só outros empresários, galerinha jovem, então é muito bacana o escritório aqui, tem 20 e poucas pessoas trabalhando aqui. E aí tem tem videogame, tem ping-pong, então é um local muito extrovertido, apesar de trabalhar bastante lá também a galera, é um lugar aconchegante, né? Então foi quando a gente foi para lá, para nossa primeira sede fora da incubadora. Gui, vocês não tinham, partindo do zero. Então fica aquelas perguntas, né? Quer dizer, vocês acharam que, eu acho que temos aqui uma oportunidade tá? De reunir os fornecedores com os consumidores. Tá? Quer dizer, eu acho muito bem definido. Agora, vamos a campo, medir tudo isso, levantar, convencer, porque era inédito, era uma coisa inédita, né? Convencer os fornecedores a se agregarem nisso. Como chegar nos clientes, nos consumidores. Esse processo assim deve ter sido fascinante, porque a incerteza era maior que a certeza. Muito mais. Não, a incerteza era muito grande, né? Apesar da gente ter convicção de que era o futuro de todo mundo, o pessoal, como eu comentei, não estava acostumado a comprar online nada. Então, tanto no viés do consumidor quanto no viés do lojista, né? E começando pela parte do lojista, tu convenceu o lojista dele vender um pão pelo computador, sabe? Era um negócio que hoje parece tão fácil, né? Nesse celularzinho que a gente tem, tu consegue comprar e acessar tanta coisa. Na época, putz, tinha internet bem difundida, mas tu convencer ele, né? Além da nossa falta de experiência em uns piá
né? A gente por muito tempo fomos os guris do site, né? Porque, putz, a gente, na minha visão, a gente tinha propriedade no que a gente falava, mas, querendo ou não, era uma galera jovem. Então, os empresários mais velhos confiaram em uma pessoa mais jovem. Vocês iam contatar gente que de outra geração até. Não, total, de outra geração. Então, foi bem difícil, mas a gente conseguiu os 5 primeiros clientes, né? Alguns estão no ar até hoje, né? Outros acabaram não ficando no caminho, no caso, fecharam, mas eu lembro, era a Danona Pizzaria, a Green Pizza, a Pizza Express, o Subway e o X Patronato. Então, eram os 5 clientes, né, que lá no dia 1 confiaram no nosso negócio, né, e hoje a gente está com quase 10 mil, então, lojistas. Então, é muito legal, foi difícil, ainda porque para a gente convencer, não só o lojista, mas o consumidor, que no começo ele ligava para nós muito. Ele ligava e falou, eu quero pedir. Não, amigo, tu tem que entrar no site. Como assim? Aí tem que explicar, acessa aí www.deliverymuch.com. Entendi, daí eu não preciso ligar. Esse é o objetivo. Então eu tinha que fazer um movimento disso, mas como a gente não só escolheu, mas viu a oportunidade de ir para o interior, ainda segue um desafio muito grande, porque a gente atua em cidades de 20 a 200 mil habitantes em todo o Brasil. Exato. Então, putz, em Cacoal, no interior da Rondônia, putz, é muito diferente de tu vender na Faria Lima, em São Paulo. Né? Então, tu convencer a cultura, né, da galera, por mais que tá bastante difundido hoje, aplicativos e outras coisas, putz, tu muda como é que é o chão da cidade. E a cidade pequena é um pouco é exatamente a nossa missão, né? A gente quer não só democratizar o delivery através do empreendedorismo, esse é o nosso propósito. A gente quer democratizar, a gente quer levar não só o delivery, mas o empreendedorismo para essas cidades, mas de maneira prática, assim, a missão que a gente quer é digitalizar o interior do Brasil. Isso assim, é o que a gente acorda e dorme todo dia pensando, a gente quer ajudar e quer digitalizar o interior do Brasil. Esse cara lá no interior de São Paulo, de Mato Grosso, ou em São Gabriel, ou Livramento, ou Alegrete. Uma visão extraordinária. Esse cara, ele não tem acesso à tecnologia. Né? Ou quando ele tem acesso à tecnologia, ele não tem uma tecnologia que é barata, ele não tem uma tecnologia que tem um atendimento bom, e a gente tem o atendimento local. Essa visão de vocês assim, é extraordinária. Já estamos terminando o primeiro bloco, isso aqui passa voando. Mas essa visão de vocês, né, que para mim poder expandir, eu tenho que ter o hábito, as pessoas têm que ter o hábito e têm que ter a tecnologia para isso. Pessoal, nós já voltamos, estamos aqui com essa figura encantadora, que é o Guilherme, que é um dos donos da famosa Delivery Much. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário
Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta, então, com o programa Pense Grande, conversando com o Guilherme Cruel, da Delivery Munch. Desde já agradeço aí o apoio da nossa Cotricel e do Fernando Barcelos lá, que nos dá todo o suporte técnico. É um cara entusiasta aí, que muito criativo também. Bom, Guilherme, nós temos que seguir nessa... Eu estou encantado porque até engatar uma quinta, sexta marcha, tem muito aprendizado, né? Foi dureza. O que foi, assim, quais foram as dificuldades iniciais que vocês tiveram que enfrentar? Legal. Além da cultura, que eu comentei um pouquinho assim da questão do mercado, até a gente engrenar por também um pouco falta de experiência e falta de capital. No Brasil, na época, não tinham investimento anjo, seed capital, venture capital, series E. Ninguém falava sobre investimento de risco, investimento em tecnologia. Então era muito difícil isso. A gente teve acesso nisso em 2018, que eu posso contar depois um pouquinho disso, mas principalmente até 2015, 2016, uma das questões que foi bastante dificuldade até então, a gente tinha só Santa Maria até 2015, né, até a gente fazer o negócio Que é logo ali atrás, né? Não é tanto tempo. Não é tanto tempo, mas uma das coisas que é bem importante até para eu dar como dica não só para empreendedores, mas também quem vai criar a empresa ou quem quer fazer alguma coisa realmente de sucesso, se dar bem. Uma das coisas que a gente errou na época, de 2011 até 2015, a gente tinha vários outros negócios, né? Então a gente chegou uma hora a ter 4, 5 empresas, só nós desenvolvendo todos os negócios. Então a gente tinha uma agência de publicidade, a gente tinha uma empresa de eventos, a gente tinha uma tiqueteira, a gente tinha um negócio de esportes, a gente tinha ainda o negócio de desenvolvimento web. Eu ainda estava na faculdade, estava na ESEC fazendo TCC. Putz, então... Mas é normal, viu, Gui? Quando as mentes assim são inquietas, nós temos que experimentar. Se não pode não dar certo, a gente já tem outra. É assim que funciona. Isso é maravilhoso. Então, mas aí a gente deu a girada de chave de que a gente queria um projeto dos que a gente tinha que era escalável, que tinha um propósito, que tinha um potencial. E a gente viu na Delivery Munch, putz, vamos focar 100% no negócio. Aí nenhum dos sócios era exclusivo. Ao longo de 14, 15, a gente ficou exclusivo. Aí sim se consolidou realmente a sociedade ali. E aí, um dos pulos do gato que começou o negócio a melhorar, além de Santa Maria gradativamente tá melhorando desde lá, foi muito difícil que a gente não tirava, primeiro, R$1 do negócio por anos. 2011, 2012, 2013, 2014. Metade de 2014 a gente começou a tirar um pouquinho, e aí deu alguns problemas no negócio, a gente teve que investir e tal. Ficamos mais 6, 12 meses sem nada. Então, o começo, que coisa, né, impressionante. É tu se doar, tu plantar uma hora, né, tu vai colher ali. E aí a gente viu que a gente gostava, e é o nosso propósito de empreendedorismo, a gente tinha que encontrar outros Carlinhos, Pedros e Guilhermes nas cidades, né, que queriam esse mesmo propósito. Aí a gente, através de eventos e pesquisas que a gente fez, e feiras que a gente foi, a gente viu no modelo de franquias que poderia fazer bastante sentido. E, putz, um empreendedor ele pode ter acesso e ser dono da Delivery Munch na sua cidade, né? Porque a gente viu no mercado, não só no nosso mercado de food delivery, de entrega, mas em muitos mercados, uma das dores do cliente lá na ponta, além do preço, né, que é obviamente uma coisa que é importante, é o atendimento local. Né? Não só local, mas remoto, mas a gente prezou muito por ter esse atendimento local. É um diferencial nosso, não só aqui em Santa Maria, mas nas 200 cidades que a gente tem um empreendedor local. Então, para genuinamente ajudar o lojista lá na ponta.
Claro que a gente vai ganhar, o usuário vai ganhar, o franqueado vai ganhar, tem que ser ganha, ganha, ganha. A gente quer genuinamente fazer com que a economia cresça, com que o imposto também fique na cidade, com que o nosso franqueado, o nosso empreendedor, sente junto com o dono do restaurante para ajudar ele, né, para tirar dúvida, para dar sugestões no cardápio, sugestões na promoção. É isso que a gente quer, além de cobrar pelo serviço, né, que eventualmente outras empresas fazem, não só em food delivery, mas em outras. Então, aí foi a virada de chave. Aí foi a girada de chave principal. Interessante, né? Eu interrompendo um pouquinho. Só um detalhezinho. Sim. Temos muito a agradecer o Diário, né? Teve uma matéria do Diário muito importante. Na época, e na nossa história mais importante, que a gente saiu na Exame, pequenas empresas e outras coisas, mas teve uma matéria muito legal que a gente tem a capa dela lá na nossa sede em Florianópolis, tem uma mini incubadora. A gente recriou a salinha da incubadora lá, e uma das páginas é de Santa Maria para o Brasil, né? Que foi quando a gente começou a franquear. O Diário fez uma reportagem conosco e, bom, todo mundo sabe que Santa Maria é um super local de talentos, né? Que atrai talentos, exporta talentos, então é uma cidade, bom, desde o primórdio dela, do acampamento, ela traz gente, ela leva gente, e isso foi muito importante para nós, que muita gente acompanhava o Diário, né, e viu, ops, eu tô morando no Mato Grosso, né, e vi a reportagem, porque eu era estudante de Direito da UFSM. Putz, eu vi a tua matéria, eu estudei aí, agora eu tô morando em Erechim, quero trazer aqui pra minha cidade. Então, os primeiros, assim, ó, eu diria que os primeiros 10, assim, ó, uns 8 foi daquela reportagem do Diário, né? que foi muito importante para nós. E bem como vocês, assim, acharam realmente a alternativa mais correta para expandir. Nesse lugar aqui, exatamente o Marçal falou isso. Eu bati no teto em Santa Maria. Uhum. E qual é a alternativa que eu tinha para crescer? O franqueamento. Também. Então, exatamente as dores que vocês sentiram, né, ele também sentiu, e ambos conseguiram dar essa virada. Então, agora tu vai continuar, porque agora nós estamos na virada da tua chave. Legal. Santa Maria ainda tem muito para crescer, né? A gente tem a clareza, assim, que não só em restaurantes, mas a gente está desenvolvendo mais coisas também para supermercado, para pet shop, para farmácia. A gente quer entrar em outros nichos logo, no varejo. Mas em mais coisas assim do varejo para ajudar o usuário. Mas em restaurantes ainda também tem bastante coisa para crescer, né? E vocês tiveram Quando é que vocês tiveram uma injeção de capital? A gente teve a nossa primeira injeção de capital em 2017, da família Von Tobel, né? Sim. Conhece o muito Arthur, bem aqui. Emerson e tal. Isso, Arthur, Emerson, o Otto, o Fred, né? Mais pela figura do Arthur, que é o responsável, que está no nosso conselho. É uma pessoa encantadora, né? Encantadora. Ele com certeza era que nem eu comentei no começo da entrevista, eram inspirações para nós. Né? Eles coincidentemente começaram em Santo Ângelo também, vendendo uma bebidinha lá, e aí começaram a evoluir uma distribuição, aí começaram a criar uma fabricazinha, e aí... Olha a importância que dinheiro, né, Guilherme, tem por tudo. Dinheiro para investir tem aí sobrando. Agora, um dinheiro, né, com expertise, isso com que visão, a gente sempre buscou. Foco. É o caso do Arthur. A gente teve eu comento do privilégio, né, mas também, obviamente, trabalho, mas o privilégio de poder escolher os nossos sócios investidores, né? A gente teve oportunidades de ter mais sócios, não só locais, quanto nacionais, até internacionais. A gente é muito feliz, assim, não só com o Arthur e o pessoal da Coca em si, a família né, deles, por não só a injeção de capital, que fizeram 2 rodadas, em 17 e em 18, mas também pela Stone. Então a Stone também é sócia, ambos são sócios minoritários, então a gente segue na operação, a gente segue com o controle do negócio, mas o input deles, né, não só do pessoal da Stone, mas também do Arthur e companhia, é muito importante para as nossas decisões. Né? Então, claro que o capital é importante, foram dezenas de milhões de injeção no negócio que reverberou em não desenvolvimento. É o principal gargalo. Mas é importante muito tu tá junto com sócios e pessoas que tu sabe que em momentos bons e momentos ruins eles vão estar ali para te ajudar e que genuinamente querem o teu bem.
Né? Então, numa sociedade é bem crítico isso, né? Muito bom. Pessoas Olha, que queiram no caminho em conjunto. É outra lição que vocês estão dando aqui para o empreendedor. E, bom, começou a expansão, vocês criaram, então, uma estratégia de ter parceiros, e foi a grande alternativa para crescer, mas também vocês não tinham muito quem copiar. Também tiveram que desbravar esse mercado. Foi uma coisa que a gente não tinha outro benchmark para fazer um outro negócio. A gente tinha algumas empresas de tecnologia que expandiam de certa maneira com um representante comercial ou com algumas coisas assim que poderia. A gente tinha algum espelho um pouco dos agentes da Stone, os agentes do Sebrae, a ESEC. A gente tinha algumas coisas assim que a gente adaptou além da própria ABF, que a gente foi afiliado por muito tempo, que era como franquear um negócio, mas um negócio de tijolinho. Como franquear o Subway ou como franquear um Boticário. Então, não tinha como franquear um negócio digital. Né? Então, realmente isso aí foi um pontapé importante para nós, que a gente disruptou também um pouco esse mercado de uma tecnologia, ela pode ser franqueável também. Tu pode ter o direito de uso de uma marca, de uma tecnologia, de um know-how, para tu impactar localmente, né, as cidades. Então, realmente foi uma girada de chave a gente franquear um negócio digital. Né? E vocês foram à caça de clientes, de franqueados, ou ganhou tamanho, dimensão que hoje certamente procuram muito mais vocês do que vocês têm que procurar? Os dois, né? Os dois. A gente identifica, né? A gente está em torno de umas 200 cidades e tem milhares de cidades no interior do Brasil, né? Então, eu diria que tem 1.000, 2.000 cidades potenciais, né? Dos quase 6 mil municípios que tem no Brasil, tem milhares de cidades potenciais. Né, a gente sabe quais são as mais ou menos potenciais, qual que a gente sabe trabalhar muito bem. Então a gente eventualmente vai atrás de bons empreendedores, mas também a gente recebe interessados na franquia para a gente não só vender uma franquia, mas muito mais do que vender, a gente faz um processo de seleção desse empreendedor. Né? Porque essa marca aqui não pode perder credibilidade. Exatamente, tem uma cultura, tem uma marca, tem uma credibilidade que se o empreendedor local não entregar o que a gente quer, no sentido de um preço competitivo, uma tecnologia boa, um atendimento local muito bom, a gente não está fazendo a nossa missão. Não tem por que a gente estar nessa cidade. Né? Então, é isso, a chave, não só que eu comento da Delivery Much, mas, enfim, da sociedade é empreendedores fazendo coisas locais, é empreendedores impactando o local, que naturalmente ele vai reverberar para o nacional, ele vai reverberar para mais coisas. Então, e o que gargalos vocês enfrentaram justamente esse processo, esse boom de expansão? Que lições vocês aprenderam? Muitas, né? muitas. Não, teve um desafio muito grande que foi, inegavelmente, a pandemia. Né? Então foi um negócio muito triste, assim, que todo mundo teve que ir para casa, quebrou muita gente, né? Aí falando do ramo de alimentação, eu tenho clareza que a gente ajudou muita empresa a não quebrar, porque putz, não tinha outra opção. De que forma vocês conseguiram ajudar? A gente ajudou não só com isenção de mensalidades em certos momentos, nós junto com o Stone também apoiando financeiramente as empresas, colocando o máximo de empresas que a gente às vezes não tinha o suporte que a gente queria, mas ele precisava vender, porque ele estava com o salão fechado. Né? Então a gente precisava ajudar esse cara. Né? Então foi muito importante para nós, foi muito importante para a gente ajudar não só o lojista, mas o usuário que ele estava com medo de sair de casa. E dá para dizer assim que a pandemia ajudou bastante, vocês alavancou? Sim. Claramente sim. Claro que a gente não quer que tenha uma outra. A gente, se fosse olhar para trás, eu gostaria de não ter passado por isso, mas claramente, principalmente o ano 2020, ali, ele catapultou bastante o negócio. Assim, a gente mais do que triplicou em um ano, lá no ano de 2020, então foi bem representativo para nós realmente. E aí, não só a pandemia ensinou bastante coisa para nós, mas também, que tu comentou dos gargalos ou de gestão, a gente cresceu muito rápido também em equipe, né? Não só em número de franqueados, né? A gente chegou a ter mais franqueados, e esses franqueados, querendo ou não, eles são a nossa equipe também. 300 e poucas pessoas lá na ponta, e a gente chegou a ter uma equipe também de mais de 300 pessoas, na equipe de funcionários. Puxa. Então foi uma coisa que a gente cresceu muito rápido em contratação
e foi com certeza um gargalo de que a gente começou a não estar mais nas entrevistas, principalmente eu e o Pedro. E a gente voltou hoje à entrevista final de todo empreendedor, de todo o colaborador, lá a gente faz uma última entrevista pra gente ver quem que vai estar trabalhando com a gente. Né? Então a gente acabou contratando muito rápido, muita gente, e acabou perdendo um pouco entre 21 e 22, um pouco a cultura que a gente tinha, né, com muita gente, muito acelerado, com turnover muito rápido, né, muita gente entrava, muita gente saía, então foi um período conturbado assim de gestão, porque para tu gerenciar, fora os franqueados, mas internamente para tu gerenciar uma equipe de 20 pessoas é uma coisa, 100 pessoas é outra, 200 é outra, 300 é outra, 1.000 e 2.000, óbvio que tem outros desafios que ainda a gente não viveu. Então, um dos gargalos foi realmente, e é realmente uma dica para qualquer um, pense bem no perfil que tu quer contratar, nas pessoas que tu quer contratar. Claro que é muito bom tu contratar, é muito bom tu gerar emprego, tu gerar desenvolvimento também, mas tem que ser preciso com exatamente a velocidade da contratação, as pessoas certas, nos locais certos, nos momentos certos. Então, é um aprendizado muito grande entre gargalos e desenvolvimentos nossos, é cultura, é gestão, é liderança. Porque sem isso não adianta ter um produto bom. A cultura de vocês, apesar de ser bem consistente, era muito recente. Vocês estão desenvolvendo o processo. Eu estou desde 99 com o processo de mudança de cultura e não paro nunca, não termina. Aquilo que eu repito sempre, uma cultura que se estabelece de sucesso, ela não é copiada e leva muito tempo, né, Gui? E assim, eu sempre também insisto, né, que o maior inimigo das empresas é o mau processo seletivo. A consequência é direta, turnover alto, rotação alta. Então, assim, né, vocês saiu das mãos de vocês esse olho no olho de entrevistar cada um. E o momento, o crescimento levou, mas é um aprendizado. Total. Esse é um aprendizado assim que foi muito bom essa tua colocação. Falando nisso, nós já fomos para o segundo bloco já, muito rápido. E nós vamos ter que programar uma volta, vir com o Pedro junto aqui para nós conversar. Bom, estamos concluindo o segundo bloco do Pense Grande com o Guilherme Cruel da Delivery Much. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Pense Grande, numa cortesia dos nossos amigos da Cotricel, que estão numa forte campanha para a adesão de novos associados. É muito importante o associativismo, o cooperativismo, porque nos dá o apoio desde o início, desde o plantio, o preparo do plantio, o plantio durante a cultura, a colheita e a comercialização. O Rio Grande do Sul é um exemplo de cooperativismo. Bom, Guilherme, metade da agenda, você foi para o próximo capítulo, no capítulo 2, mas é muito importante, já que nós estamos enveredando para a expansão da empresa, e tu ali, en passant, citou o caso do varejo. Vocês são umas mentes inquietas, né? Bando de guri inquieto, todos. E então, assim, o que nós estamos já projetando? Vocês já estão testando alguns nichos? O que estão fazendo? Legal. Falando assim de futuro do negócio, o que a gente vê de oportunidade, assim, primeiro nas atuais cidades que a gente tem, em food ainda tem muito para crescer, né? Ainda tem muito para ajudar os restaurantes, tem muito para fazer. A gente claramente tem uma outra avenida de crescimento de mais cidades, então tem muita cidade ainda que não só precisa do nosso apoio e que a gente quer ajudar, a gente quer naturalmente impactar essas cidades. Então tem claramente só do que a gente faz já tem bastante coisa para fazer, né? Mas como a gente tem milhões de usuários, tem milhares de lojistas, a gente vê que essa galera também tem mais dores, e da nossa parte é óbvio que a gente vê oportunidades também de mais produtos, né? Então, duas coisas que a gente tá vendo além do crescimento natural das coisas assim. Uma das coisas são os supermercados. Então é um nicho bem importante que ainda no Brasil está só engatinhando. É impressionante, né? Isso a gente estranha, tu que é do mercado, como ainda estamos atrasados nesse sentido. O mundo inteiro, mas o Brasil mais ainda. Mais ainda, né? É complexo, assim, não só culturalmente, né? E aí nas nossas cidades também tem um pouco tu vai no supermercado, às vezes é um evento, né? Tu encontra a galera e tal, então tem isso e vai continuar tendo. Vai. Né? Eu não acredito que nem alguns pensam, vai acabar o shopping center, vai acabar o supermercado. Não vai acabar o negócio físico, né? E o digital, ele não veio para matar o físico, ele veio para complementar, né? Para ajudar mais. Até porque o físico, né, tem aquele complemento do prazer, né? Isso, ele é muito importante. Do contato físico com a mercadoria. Ele é fundamental. De ver preços, comparar marcas, não tem dúvida. Então o supermercado é uma das coisas que a gente vai investir cada vez mais agora nos próximos meses. Já está fazendo alguns testes, já está conversando com algumas empresas também para a gente colocar isso aí nas cidades. É um caminho claro para isso. Tem outras coisas que a gente quer também. Farmácia e pet shop são coisas legais que a gente quer fazer também. Mas são dores um pouco menores. Culturalmente ainda também vai um tempo maior. Se pedir lanche já está um pouco mais com a cultura das pessoas, ainda pedir farmácia e pedir alguma coisa para o seu pet ainda está um pouco mais devagar, né? Mas são coisas que a gente quer crescer realmente para multiverticais, assim. O interessante, né, tu citou muito bem, porque vocês já dominam a tecnologia da alimentação. Tá? Se eu domino a tecnologia, se eu preciso de escala, eu tenho como escalar. Tá? Por que eu vou inventar de entrar em outros nichos? Mas, por outro lado, vocês tendo já a base tecnológica, tendo expertise de como trabalhar, quer dizer, realmente cresce o olho do empreendedor de trazer
né, a área de supermercados, a área de farmácias, porque vocês vão ganhar etapas. E se vocês não ocuparem esse espaço, alguém vai vir ocupar. Isso. Então, sai daquela área de conforto. Olha, se nós não entrarmos na área de supermercados, alguém vai nos tomar esse espaço. E hoje vocês não brigam com vocês mesmos, vocês já brigam com players que são bem maiores. Sim, bilionários e que têm muito mais capital, Sim. mas às vezes não conseguem fazer o que a gente faz bem localmente. Né? Exato. Então esse é um pouco do diferencial, né? É um dilema nosso, né? No sentido de, a gente sempre comenta de um crescimento horizontal, que é quantidade de cidades, cada vez ser melhor o nosso core, né? E mais volume de clientes, mais volume de cidades e lojistas, ou vertical, né? Que daí é com a mesma base e fazer. Não tem uma resposta certa, né? Então vamos parar de expandir, vamos colocar só vertical, ou vamos só isso sem vertical. Então é um pouco da necessidade, da oportunidade, a gente vê como é que o mercado está andando, mas uma coisa muito importante, que também eu já tinha comentado antes, que é a questão de foco. Né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A analogia do pato lá, né? O pato, ele quer nadar, ele quer correr, ele quer voar, mas ele não faz nada bem. Então tem que cuidar muito bem o que tu faz bem, qual que é a tua dor, qual que é o teu propósito, o que tu quer fazer. Né? Porque oportunidade tem em todos os lugares. Né? Então, mas tem que entender bem o que tu quer resolver, qual a tua dor. Né? Então a gente sempre fez muito bem o que a gente se propôs em alimentação, ajudando o restaurante. Né? Tu comentou de gigantes, realmente tem gigantes, não só globais ou nacionais, também fazendo algumas coisas parecidas, mas o nosso diferencial de ter um empreendedor local, isso para nós é muito importante, né? Além de um preço que é extremamente justo e competitivo para o lojista, o que outros não fazem, né? A gente vê o filme de muita cidade que a gente não tá e que é uma relação de dependência num custo extremamente alto, né? Porque o lojista ele não consegue falar com o Guilherme ou com o franqueado local para ver as dores, ajudar. Não, ele vai falar com quem? Com São Paulo, ele vai falar lá com a África, ele vai falar com um cara lá em Nova York, né? E o lojista que vai pagar R$1.000 por mês, e que é um valor super importante, um exemplo, pro cara que tá lá na China, será que é importante para esse cara? É um número a mais, né? E a gente não quer só ter um número a mais. Né, o nosso franqueado, apesar da gente ter quase 10 mil restaurantes, eu tenho certeza que o franqueado sabe o nome na sua cidade de cada um. Né? Eu, por mais que me afastei um pouco aqui da operação, putz, eu sei o Michael do Espetinho, o Henrique da Santa Mania, eu falo com eles, eu encontro eles, o Sanon do Subway, a gente sabe a história deles. A gente sabe que o Sanon tem 2 filhinhas e, cara, se mudou pra cá e criou um negócio. Que o Henrique, antes da Santa Mania, tinha a Mamma Mia, e aí criou um negócio e expandiu. A gente sabe que o Michael do Espetinho começou a vender espetinho na rua. Né? E não era feio, ele se orgulhava disso. Incrível. E aí começou a ir no evento, começou a fazer isso, começou a criar a lojinha, a segunda lojinha, a terceira lojinha. O cara lá de São Paulo não sabe isso. Entendeu? Eu sei que eu tenho que ajudar o Michael sabe que tem que me ajudar, entendeu? Porque eu sei que ele é um cara que também se formou em administração. Do mesmo time, Aqui é de uma geração muito parecida e ele realmente quer o bem do cliente dele. Agora tá fazendo franquia também, tá expandindo, super legal, né, o modelo dele também. Então, isso de conhecer o cara local é muito importante, sabe? Como é que vocês monetizam? Como é que é feita a monetização? Nós vamos ter gente aqui que vai já querer ser teu franqueado, né? E o que tu sugere? Legal. Como é que funciona o nosso modelo principal de monetização? Assim, tem algumas variações, né? Mas basicamente é a comissão, né? É uma porcentagem do volume que a gente leva pro restaurante. Isso é quase um padrão. Isso, é quase um padrão, mas tem algumas diferenciações, né? E claramente o nosso preço é super legal e competitivo, então a gente tem essa maneira principal. E aí, nas franquias, o franqueado tem um share relevante, de aproximadamente uns 50% disso fica para o franqueado. Né? Então, de tudo que gera na cidade, 50% ele é do franqueado. Então, se ele tem 1 milhão em transações, 2 milhões em transações no mês lá, por exemplo,
parte disso é a receita da cidade, né? E a gente divide basicamente essa receita. E aí, localmente, o franqueado ele é responsável pelos lojistas, então por venda, por pós-venda, pelo relacionamento que eu comentei, né? Ele sabe. É bem ganha-ganha, né? É bem ganha-ganha. Tem que ser, porque se algum não ganha, não é uma relação saudável, é uma relação de dependência, é uma relação comercial que ela não é duradoura, ela não é de longo prazo, né? E não é isso que a gente quer. Então, justamente o empreendedor local, ele é responsável por essa parte comercial, né? De venda e pós-venda para o lojista, e por nos ajudar e fazer as questões de marketing também. Porque é ele que sabe lá em Barreiras, na Bahia, qual é o aniversário da cidade, qual é o melhor outdoor, né? Aqui a gente sabe que é esse outdoor que tem os melhores pontos, né? Então, eu sei disso. O cara de São Paulo não sabe se é outdoor, se é a galera do diário, com quem que ele tem que se relacionar. O nosso empreendedor, ele sabe, né? Então, por isso que ele ajuda bastante, né, nessa guerrilha lá na ponta, que ele cheira a cidade, ele sabe a cidade. E vocês estão muito blindados para enfrentar concorrentes. E concorrentes de peso. Tá? Então ficou claro que vocês estão muito sólidos. Mas quem são hoje os concorrentes que vocês enfrentam? Legal. Primeiro é a questão mais cultural e a ligação telefônica. Então, como ainda o mercado ele é muito grande em food e em outras coisas, ainda a gente tem o que a gente chama de concorrentes indiretos, que ainda é a ligação telefônica, ainda é muita coisa offline que é feito. Então, tem grandes players, o iFood é um player que está muito forte, principalmente nos grandes centros, e tem o modelo dele, tem os colombianos da Rappi, então, que estão mais em grandes centros. E aí tem alguns varejistas também que estão fazendo algumas coisas em algumas cidades, mas assim, a gente olha para a concorrência, claro, entende o que cada um faz, mas o mercado ele é muito grande, né? E a gente tem uma super convicção do que a gente faz, o que a gente ajuda o usuário e o lojista, né? E a gente acredita muito nisso, né? A gente também não faz tudo certo, a gente erra também, né? A gente também não é um super-herói, né? A gente também está nessa trajetória aprendendo, mas a gente tem a convicção que a gente ajuda muito o nosso lojista e uma grande vantagem de vocês foi terem desbravado. Vocês desbravaram o mercado. Vocês definiram, nós vamos ficar dentro dessa lógica, né? Não vamos criar expectativa, os grandes centros é muito complicado. Então, o desenho do negócio de vocês assim, é excelente. Mas assim, eu queria concluir assim, contigo, que eu achei muito interessante, são os valores. O que nós podemos sintetizar em cima dos valores? Eu vi que vocês estão muito sólidos também, muito conscientes dos valores que estão ali. Legal. A gente lá na empresa, desde 2011, a gente teve 5 valores muito fortes, né? E recentemente, nesse ano de 2023, a gente colocou um valor novo que é resiliência, né? Então, começo falando por ele, mas eu vou citar um pouquinho dos outros também. Mas resiliência é um negócio que realmente, não só o empresário, o empreendedor, mas qualquer brasileiro, né, tem que ter naturalmente essa resiliência, que o mundo não é fácil, né, as coisas não são fáceis, o mundo empresarial não é fácil, e tem que ter resiliência, que é o modo como tu se adapta às coisas, é o modo como tu tem que curtir a mudança, né? A gente brinca um pouco lá na empresa que a gente tem que curtir a mudança, né? A certeza é que as coisas vão mudar e sempre estão mudando. Então, se tu ficar reclamando da mudança, se tu ficar vendo problema na mudança, tu tem que ver a oportunidade na mudança, né? O nosso mindset é um pouco diferente, a gente adora mudar. Quando não mudam, a gente quer mudar alguma coisa, né? Então, claro, tem coisas certas que tem que continuar, mas a resiliência é muito importante. A gente tem outros valores como pessoas. Então, pessoas é um valor muito importante para nós, por a gente não só tratar as pessoas como um número, mas a gente realmente cuidar das pessoas, não só... E aí, quando eu falo pessoas, tudo são pessoas. Os colaboradores são pessoas, claro, né? Os franqueados são pessoas, os lojistas são pessoas e os usuários são pessoas. E a gente aqui somos pessoas. Então, tudo, claro, por mais que represente uma pessoa jurídica, é uma pessoa que está ali por trás atendendo, né? Então, pessoas é muito importante para nós, transparência é muito importante para nós.
Então, tu ser muito claro com o teu cliente, tu ser muito claro com o teu colaborador do que dá certo. Então, pessoas, transparência, humildade. Então, humildade Eu gostei muito da humildade. Muito importante, né? Uma cultura que realmente a gente vive muito isso aí, porque a gente tá nessa, independente de com 15, com 30, com 60 anos, a gente está aqui para aprender, né? Então a gente não sabe de tudo. Então a gente, como Delivery Much, a gente cresceu, mas a gente ainda não é uma empresa grande, né? A gente já tem números representativos, mas ainda tem muito para crescer. Então humildade é uma coisa bem importante que a gente preza muito. A primeira vez que eu vejo numa empresa citar valores é a humildade. A humildade é bem importante para nós, a gente cobra muito isso de todo mundo lá. Aí tem inovação, né? Porque o nosso cerne é tecnologia, Sim. Não só tecnologia, mas inovar, às vezes não é só tecnologia, é fazer as coisas de forma diferente, é fazer coisas inovadoras, é inovar o modo como tu apresenta o teu produto no mercado. Então, inovar é muito importante e foco no resultado. Né? Então não adianta também a gente falar de pessoas, falar disso, falar daquilo, mas se eu não der resultado para o meu usuário, se eu não der resultado para o meu lojista, se eu não der resultado para o meu colaborador, se eu não der resultado para o meu acionista, para o meu investidor, putz, tem que dar resultado, né? E às vezes tem um pouco do que a gente brinca também de gerações diferentes, né? E as novas gerações, a gente cobra muito isso também, de que, cara, tem que ver resultado nas coisas, né? As coisas não são fáceis de conquistar, né? Então, cada coisa que tu faz, qual é o resultado que vai dar, né? O quanto vai custar? Então tem que ter uma mentalidade das pessoas de planejamento, de retorno do investimento, de retorno do tempo, né? Não sobre tudo, né? Não é tudo números, não é tudo retorno financeiro, mas tu tem que pensar no resultado, e quando a gente fala resultado não é só dinheiro, é impacto também. Tu tá dando resultado pro teu lojista lá, tu tá ajudando ele, tu tá levando venda. Se tu não tá fazendo resultado, talvez alguma coisa tu tá fazendo errado. Sim. Então por isso que é um pouco esses valores assim que a gente vê e preza muito lá desde o início, e a gente acredita que esses valores vão culminar ainda por muitos anos aí. Olha, pessoal, já estamos acertando aqui para termos um outro encontro para abordar justamente a área tecnológica, como foi desenvolvida essa plataforma. E ficou muita coisa também, porque eu não cheguei nem à metade do que eu queria saber do Guilherme, mas foi uma aula e é um grato prazer, né? Eu que sou de uma geração na frente, né, em ver assim, os pupilos indo tão bem, mostrando que aqui, que Santa Maria, que tem uma terra de grandes talentos, e nós não estamos agora exportando cérebro, nós estamos exportando conhecimento, oportunidades de negócio. Então, Gui, muito feliz, transfiro o meu abraço também para a gurizada toda lá, tá? E desejo todo sucesso e até uma próxima. Muito obrigado. Carlinhos, obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado. Até a próxima jornada e um abraço para os nossos amigos da Cotricel. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.